Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com Antônio Luiz Batista de Macedo, o Macedo, sertanista da FUNAI. Boa noite, Macedo, tudo bom? Boa noite, Cleisa, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. É um prazer. Vamos conversar hoje um pouco sobre a sua experiência, o seu trabalho com os povos indígenas, mais especificamente aqui no Acre, né? Você tem uma longa trajetória trabalhando com povos indígenas. Isso começou quando, Macedo? Bom, para mim começou quando criança ainda, porque eu cresci desde criança numa aldeia indígena Caxinauá, no Rio Muru, no município de Tarauacá, né? Hoje a terra indígena é Caxinauá do Igarapé do Caucho, né? Então desde criança que eu consigo conviver com os povos indígenas, né? E de compreender, de buscar compreender pelo menos aquela maneira sábia e cultural de viver no interior da floresta, né? Foi com os índios que eu aprendi a viver na mata, né? Foi com os índios que eu aprendi a andar nos igarapés, navegar nos igarapés, navegar nos rios, né? A estrada de seringa, a caçar, a pescar. Então, a história para mim com os povos indígenas é desde a infância. E aí o seu trabalho começa efetivamente de que forma? No passado, convivendo com os índios na aldeia, brincando enquanto curumim também, né? De um povo diferente, né? Mas abraçado pelos índios como se fosse gente daquela aldeia, né? E por que razão vocês moravam lá? Porque naquela época, Cleisa, não tinha separação do que era território indígena, nem do que fosse terra dos brancos, né? Embora existisse, naquela época que eu era criança, né, os patrões seringalistas, que se diziam dono das terras, né, para nós, para os seringueiros, né, que é de onde eu venho, né, para os índios, né, o dono das terras era Deus, era a natureza, e a gente ouvia, até respeitava, né, aqueles que se diziam dono, mas tinha uma compreensão interior, que era de que a gente era parte daquele meio ambiente onde vivia. Então era um negócio difícil compreender que houvesse dono das terras, né? Tanto para os índios que eu conheci, quanto para a gente que vivia no meio deles. E o meu pai, como seringueiro, comprou uma colocação, né, de um índio Caxinauá, né, o Cícero Caxinauá, lá exatamente onde é hoje a terra Caxinauá do Igarapé do Caucho, terra indígena Caxinauá do Igarapé do Caucho. E fomos morar onde nós chamávamos na boca do Caucho, né, que era o Igarapé de nome Caucho. E caucho vem de uma tradição de exploração de uma árvore que também tem na floresta que se chama caucho, né? E esse igarapé era um igarapé que tinha muito caucho. Meu pai mesmo tirou muito caucho para encauchar bolsas, que era um saco emborrachado com o látex daquela árvore, né, para que a gente pudesse carregar roupa. Porque na minha época de criança, os rapazes do seringal que não tivessem uma bolsa daquela, sabe, para carregar a roupa, inclusive para atravessar o rio de um lado para o outro, em cima dela, né, com as roupas dentro que não molhava, não vinha de boa família, né? Então, a gente tinha essa convivência harmoniosa, né? Embora já existisse naquela época a discriminação, né? Não eram todos os brancos que se davam com os índios, né? E tinha muitos conflitos também, não? Tinha muitos conflitos exatamente pelo tratamento discriminatório que havia, né? Os brancos sempre trataram os índios assim como selvagens, né? Preguiçosos, vagabundos. E a nossa família conseguiu conviver harmoniosamente com esses povos indígenas. Minha mãe não sabia ler nem sabia escrever, né, mas conseguia trabalhar muito bem com as ervas medicinais da floresta, né, de onde ela cresceu também e aprendeu a se curar e a curar outras pessoas com essas ervas. Como os índios não tinham, naquela época, nenhum atendimento na área de saúde, na área de educação, nenhum benefício por parte do governo, né, a minha mãe saía da nossa casa, que era, assim, tipo 500 metros de distância para o centro da aldeia, né, e ia tratar aos índios que adoeciam na aldeia por conta dela, né? E tratava com ervas medicinais da própria floresta, né? E muitas dessas ervas ela aprendia com os próprios índios. Só que ela conseguia aprender, conseguia
desenvolver os chás e conseguia levar às aldeias e até curar os índios também. Era muito bem vista. As festas dançantes também que a gente participava, era tudo na aldeia, né? E eu não posso me envergonhar de dizer que as minhas primeiras namoradas foram índias, né? Porque eu cresci na aldeia e o convívio cultural era aquele. E você saiu da aldeia quando? Olha, com mais ou menos 13 anos de idade eu deixei a aldeia, né, e fui morar na cidade de Tarauacá para estudar, né? E depois de Tarauacá eu já saí para essa região aqui em 1974, já com 24 anos de idade, né? E já casado também, com uma mulher branca, né? E daí foi que eu passei a conhecer, a partir de 1976, a FUNAI, né? Que implantou-se aqui a partir do meados da década de 70, né? E a partir dessa época eu, como mecânico, fui convidado pela FUNAI a fazer um trabalho de conserto de tratores na aldeia dos Apurinãs, aqui no quilômetro 45 da BR-317. A partir desse trabalho, né, de voltar a conviver com os índios, né, sem sentir nenhuma dificuldade nessa convivência, porque já era acostumado a viver com os índios desde criança, né, me tornei indigenista. E aí depois galguei esse posto de sertanista, que é o que eu sou hoje na FUNAI, né? E estou há quase 30 anos trabalhando com os povos indígenas de maneira oficial. Esse trabalho de sertanista, ele envolve exatamente o quê? É um trabalho diplomático, né? Eu costumo dizer que quando as pessoas me perguntam o que eu sou, eu falo que sou diplomata dos primeiros contatos, né? E da continuidade dos contatos, né? Exatamente porque é o profissional indigenista que vai na frente, né, que desbrava a relação, né, da sociedade envolvente com a sociedade indígena, né? Então é o sertanista que identifica essas populações, é o sertanista que passa essas populações à análise antropológica, né, para que sejam analisadas antropologicamente, né? Então, para mim, o sertanista é, não só porque eu sou sertanista, mas é porque eu considero esse papel, né, o trabalho de um sertanista, como um trabalho de muita importância na relação do diálogo, da diplomacia, né, na via da integração. Nesses tantos anos de experiência que você tem aí, quase 30, né, que você falou? Quase 30 anos. Quantos povos ou quantas etnias você já participou da identificação e dos primeiros contatos? Contato mesmo com população isolada, eu nunca tive nenhum, sabe? Até porque, quando eu ingressei na fileira desse trabalho, né, já fazia uma certa crítica ao modelo, né, de atuação do sertanismo do passado, né, que fazia... Você teve, por exemplo, o SPI, né, por volta de 1910, né, até 1912, por aí afora, que fazia, ao invés de ser um contato, fazia uma espécie de sequestro de índios na floresta e entregava aos barracões como mão de obra escrava, né? O que era o SPI? Era o Serviço de Proteção aos Índios, né? Mas naquela época, 1910, né, você imagina que mentalidade se tinha, né, a respeito desse contato e dessas relações com outras populações diferentes, como é o caso dos índios, né, que eram tidos pelos brancos como selvagens, né? Então, o sertanismo do passado, ele fazia uma atração que se dava por indução, né? Saía pela floresta fora, quando se dava conta da existência de populações indígenas na região, ou nessa ou em outra região do país, né? Espalhando peças atrativas, como, por exemplo, espelhos, né? Onde os índios pudessem se sentir atraídos, né? Isso a gente vê desde a época do descobrimento do Brasil. Né? E isso seguindo a Operação Anchieta, essa coisa do gênero, né? A Associação de Jesus, né? Essas coisas aí. Então, faca, teçado, enxada, machado, essas coisas que atraía os índios, né? Panela de alumínio, né? Panela de ferro, coisa que os índios só usavam de cerâmica, né? O sertanismo do passado atraía com essas induções. E o contato, portanto, nascia imbuído da ilusão de que a nossa sociedade era uma sociedade boa, né, dava para viver muito bem com ela, que viver aqui era muito bom, né? Muitas populações indígenas que vieram ao contato através dessa indução terminaram se dando muito mal e descobrindo depois que viver na floresta de maneira isolada, como dizem hoje, né, era bem melhor do que viver com uma sociedade cheia de regras,
né? E cheia de regras escritas, né? E, portanto, uma sociedade que parecia muito mais para ele um rolo compressor de que uma sociedade boa como ele tentava, como ele achava que fosse a partir da indução que ele recebeu, né? Daqueles pequenos objetos como espelho, machado, teçado, coisas que eram espalhadas pela floresta para atraí-las. Hoje em dia isso é feito de que forma? Como é que Bom, é hoje, trabalhado isso pelo sertanismo? o sertanismo que nós conhecemos hoje, ele evoluiu, né? Ele está mais contemporâneo. Hoje aqui no Acre, por exemplo, no estado onde nós nascemos, onde nós crescemos, onde estamos hoje, né? Ainda a gente já tem uma experiência diferente. Não fazemos mais essa atração como era feita no passado. Nós temos aqui no Acre uma frente de proteção etnoambiental, né? Que a gente percebe que o contato é inevitável, né? E ele deve ocorrer de maneira espontânea, né? Se assim for, ele não acontecerá de maneira ilusória, né? Então nós temos aqui uma frente etnoambiental, que ao invés de ir à busca do contato, nós esperamos que o contato aconteça de maneira espontânea, né? E trabalhamos a proteção até que o contato se dê. E como é que é feito esse trabalho da proteção? O que é a proteção em si? O que é que chega até um determinado grupo? Proteção é um termo bonito, bem colocado, inclusive, sabe, só que difícil de ser cumprido, né? Porque você vê que um sertanista, ele trabalha com muito cuidado, porque o assunto é delicado, né? Mas ele trabalha contra tudo e contra todos ao mesmo tempo, né? Para poder proteger aquelas populações que ainda não passaram por essa via do contato. E se passaram pelo contato, passaram de maneira ríspida, brusca, né? E violenta, né? Por exemplo, aqui no Alto Tarauacá, né, no município de Jordão, né, tem ocorrido vários casos de contato brusco e violento, né, em que grupos isolados da sociedade envolvente, né, manobrados por patrões seringalistas, terminam realizando caçada aos índios, né. Ainda hoje? Ainda hoje, há muito pouco tempo atrás, eu e outros companheiros indígenas tivemos que andar muito às pressas de dia e de noite no interior dessa floresta para tentar conscientizar populações da nossa sociedade branca, né? E tentar, ao mesmo tempo, proteger os índios que estavam respondendo pelos ataques que sofriam. Alguns iam às aldeias daqueles que são ditos hoje como índios isolados, né? E atacavam os índios, ateavam fogo nas casas, matavam pessoas, né? Matavam pessoas importantes, matavam mulheres, matavam crianças, lideranças, né? E nós, aqui a sociedade branca, pouco ficava sabendo, pouco ou quase nada, ficava sabendo sobre isso. E quando a gente vinha se dar conta do que estava acontecendo, né, pelas notícias advindas da sede dos municípios, né, era porque os índios tinham respondido ao ataque, era porque os índios tinham matado alguém, cobrando o que tinha acontecido com eles, né? Como no caso da colocação São Paulo no Alto Tarauacá, aconteceu o caso dos índios flecharem uma senhora e uma garota, né, de mais ou menos 12, 13 anos de idade, né, nos anos, mais ou menos em meados da década de 90, né, e depois a gente foi ver que os índios fizeram isso, não pelos índios ter nos dito isso, porque nós nunca contactamos eles, mas pelos próprios brancos da região ter nos contado que houve no passado, há pouco tempo antes daquele acontecimento, né, patrões que foram àquelas aldeias levando caçadores com eles, né, e que mataram uma mulher e que mataram uma criança, que os índios responderam com a mesma moeda, tentando dizer à sociedade branca que só fizeram aquilo porque estavam cobrando o que aconteceu com eles. Depois nós tivemos que voltar ao Alto Tarauacá, mais ou menos no Seringal Alegria, né, no Igarapé-Douro, para ver um outro acontecimento, que foi a morte do seringueiro Domingos, né? E aí Domingos foi assassinado, eu fui até o local, ainda cheguei a ver todos os vestígios da morte, as tucaias feitas pelos índios, mas era exatamente respondendo um outro ataque que foi feito a eles, né? E que lideranças importantes da terra deles, do povo deles, foi assassinada por grupos comandados por patrão seringalista daquela época e daquele lugar.
Então, era esse tipo de contato que vinha acontecendo. O que nós temos tentado fazer nesse estado de proteção é exatamente tentar evitar que esses grupos continuem agindo dessa forma, né? Atacando os índios e trazendo os índios a essas respostas que ceifam vidas. Macedo, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre a proteção, mas no próximo bloco. Nós voltamos já já com mais ideias da aldeia. Olá, nós estamos de volta com Ideias da Aldeia, conversando na noite de hoje com Antônio Macedo, sertanista da FUNAI. Macedo, nós estávamos falando no primeiro bloco justamente sobre essa nova abordagem do sertanismo que trabalha sob um aspecto de proteção. Né? Nesse aspecto de proteção também inclui a proteção ou a preservação das questões culturais dos povos indígenas? A primeira coisa que envolve a proteção é o ambiente onde esses povos vivem, né? E protegendo o ambiente, a gente já está protegendo tanto a espécie indígena que ali existe, quanto as outras espécies que o ambiente possui, né? Então, a fauna, a flora, as águas, né? E as populações indígenas que vivem nesse ambiente. É difícil fazer isso porque existe entre os próprios grupos indígenas inimigos rivais, né? Assim, de um grupo com outro, questões históricas, né, muito do passado, que a gente pouco conhece a respeito delas. E existem os outros interesses, né, que são da sociedade envolvente, né, na busca da caça, da madeira, né, e da extração de outros recursos naturais. Então é muito difícil, porque muitas vezes a gente tem que estar trabalhando a conscientização de outros grupos indígenas, tem que estar trabalhando a conscientização da sociedade envolvente, desde o que significa governo, né, até o trabalhador da floresta. E para o profissional que está à frente de um trabalho como esse, é muito perigoso. Meireles, por exemplo, que é um companheiro sertanista, que está lá na frente de proteção ambiental do Alto Envira, tem recebido flechadas dos índios, né? E muitas vezes, porque o que lhe cerca é muito forte, né? É o poder econômico que está aí, é a vontade e a necessidade, muitas vezes, que a sociedade envolvente tem de exploração desses recursos naturais e verem um profissional da nossa natureza como empecilho a esse desejo. Macedo, um dos mecanismos que tem de garantir a sobrevivência dos índios na terra é a demarcação das terras indígenas. Como é que é feito esse processo? É respeitado a área original dos grupos, das comunidades? É respeitado todo o aspecto ambiental que era trabalhado anteriormente por esses povos? Ainda falando dos povos isolados, né, no trabalho do sertanismo, por exemplo, nós hoje estamos enfrentando aqui no Acre uma situação bastante perigosa, porque o Peru tem um processo de desenvolvimento que não respeita o ambiente, né? Então a gente tem observado que a existência de fortes madeireiras peruanas trabalhando, movida pelo capital internacional, trabalhando na linha de fronteira, né, inclusive invadindo a soberania nacional em determinados casos, né, e atropelando os grupos indígenas, massacrando esses grupos, há matanças organizadas pela floresta fora em cima desses grupos indígenas, e quando não eles mesmos, os madeireiros, assassinam os índios, eles pressionam com a atividade madeireira e os índios terminam correndo, né, e se confrontando com outros grupos indígenas inimigos, né, e daí então são massacrados. Então esse é um caso que ainda existe aqui e que é perigoso, né, aqui na nossa fronteira. E que está exterminando muito dos grupos, das relíquias que ainda existem dessas populações tradicionais. Agora, nós que conhecemos como se deu a conquista dos territórios indígenas aqui no Acre, sabemos que nenhuma dessas terras indígenas foram conquistadas só pela existência da lei. A lei é forte, é interessante,
é poderosíssima, anula qualquer titularidade que tiver, né, quando a União declara interesse em prol da população indígena. Mas todas as terras indígenas que aqui foram conquistadas, aqui no Acre, no sul do Amazonas, no noroeste de Rondônia, onde eu conheço, teve conflitos fortes, né? Teve caso, inclusive, de acontecer mortes, né? No caso aqui de Feijó, teve caso da terra indígena Catuquina Caxinaua, que é bem em frente à cidade de Feijó, teve o caso de morte de patrões seringalistas que foram tentar matar índio, surrar índio, porque índio agora tinha direito e coisa do gênero, e terminou levando os índios assassinados. Aqui nos Apurinãs, por exemplo, da BR-317, eu que trabalhei com os Apurinãs 12 anos, né, tive que enfrentar ali vários conflitos sérios. Inclusive ocorreu morte também, porque teve um gaúcho que era gerente de uma terra que nem fazenda ainda era, sabe? Mas era uma terra grilada, né? E terminou tentando invadir a casa de uns índios à noite, né? E os índios terminaram assassinando eles, lá dentro da casa deles. Então teve, assim, situações muito difíceis para tirar os índios poianãos, né, da escravidão que viviam, por exemplo, na mão dos patrões do passado. E eu os conheci a partir de 83 somente, eu e Terry. Não foi fácil não, eu tive que sobreviver uma tentativa de assassinato à minha vida com 12 homens armados e comandados pelo patrão senegalista. Eu estou sempre falando do patrão seringalista porque era a pessoa que comandava os processos nos seringais. Então, tudo que ocorria desde a exploração dos recursos naturais, né, que eram feitos pelos trabalhadores, extratores de seringa, coisa do gênero, até esse tipo de ataque, era comandado pelos patrões seringalistas. Nós tivemos que sobreviver várias dificuldades, vários atentados à nossa vida, sabe? Nesse processo de conquista das terras indígenas, embora existisse a lei, né? Mas, como você sabe, a lei aqui, se a lei aqui era remota, lá nos seringais não existia, né? O governo até mais ou menos 1990 não se fazia presente no interior dos seringais. Eu que saí muito do Porto de Cruzeiro do Sul, subindo o Juruá no rumo da fronteira, né, visitando diversos rios adjacentes e formadores do Juruá ali, eu via que o governo se acabava logo entre o Porto de Cruzeiro do Sul e a Foz do Rio Moura, que é só uma praia que separa o Porto de Cruzeiro do Sul e a Foz do Rio Moura. Daí para frente você não encontrava mais o governo. E aí criava-se uma terra e deixava por aquilo mesmo e deixava as coisas acontecerem. Então, a terra indígena é uma coisa que não se cria, mas se reconhece, né, pelo direito originário. A criação em lei, né? Pelo direito originário. Na medida em que a FUNAI se fazia presente, né, para reconhecimento de uma terra indígena em favor de uma população indígena, né, aí começa a surgir o conflito, porque ali existem outros interesses. É o patrão que está ali comandando o processo, os moradores não índios que são exploradores da borracha, o pequeno agricultor, que aí tudo está sob comando, né? E daí então esses outros interesses começam a ser feridos, né, embora a lei exista e a lei garanta, né, que os índios tenham esse direito reconhecido, né? A população branca, né, não tem muito essa informação e não reconhece a lei. Então o conflito começa a acontecer. Graças a Deus, os índios foram competentes ao ponto, né, de compreenderem mais rapidamente de que a sociedade branca, sabe, de que eles tinham que navegar no espírito da lei, né, e não do ataque, da matança, né, da resposta da ignorância e do ceifamento das vidas, né. Só alguns casos precipitados, como foi o que eu citei ainda agora, o que aconteceu em Feijó, o que aconteceu na BR-317, foi que levou os índios a ter que dar respostas dessa maneira, né, matando duas pessoas, né, para se livrar da morte. E não porque são selvagens, como dizem, mas para se livrar da morte, que foram atacadas como defesa na sua própria casa. Sabe? E essa questão do reconhecimento das terras, ela leva em consideração, por exemplo, povos, etnias inimigas? Ela separa essas etnias? Como é que é definida essa...
essa territorialidade? Hoje não se faz um estudo mais contemplando duas etnias numa terra só. No passado, por desconhecimento, a FUNAI conseguia, como Mamodate, por exemplo, é uma das terras aqui no Rio Iaco, né, aqui no município de Sena Madureira, Assis Brasil, né, que foi delimitada com 313 mil hectares, contemplando a participação de duas etnias diferentes, e bem diferentes, porque são os Manchineres, que são falantes do tronco linguístico Aruac, e são os Jaminauas, que são falantes das famílias Pano, né, da língua Pano. Isso nunca deu certo, né, porque aparentemente estava tudo bem, né, mas no íntimo de cada um dos pensamentos, né, de cada uma das etnias, né, haviam divergências desconhecidas pela FUNAI, né. Hoje a FUNAI já conhece que esse tipo de prática não dá certo, né? E agora, recentemente, por exemplo, está em estudo, por exemplo, a terra indígena Manchinera de Guanabara, né? E se fosse no passado, estaria incluindo hoje o Jaminau de Guajará, que no futuro será uma nova terra indígena, né? Então a FUNAI já não pratica mais esse mesmo erro que praticou no passado, né? Quando o sertanismo ainda era aquele que eu acabei de citar ainda agora. São quantas terras indígenas aqui no Acre atualmente? 34 terras indígenas. E aí nós podemos ver que, embora tenha se iniciado esse processo a partir de meados da década de 70 para cá, né, não é tão velho assim, né, e navegando no universo das dificuldades que se tem navegado, né, para poder se reconhecer e garantir esses direitos originários dessas populações indígenas, nós hoje já podemos contar aqui, se não com muita vitória ainda, mas uma realidade de ter 25 terras indígenas regularizadas, homologadas pelo presidente da República, registradas no Serviço de Patrimônio da União e nos cartórios regionais, né? Temos somente 2 terras indígenas, faltando restante do processo de regularização fundiária, né? Essas outras 25 já foram regularizadas. Tem 5 delas em processo de identificação e tem 2 terras indígenas a identificar, somente. O restante estão em processo de identificação, portanto, isso totaliza 34 terras indígenas no estado do Acre. A nossa jurisdição, enquanto FUNAI aqui na região, ela abrange as 52 terras indígenas. Mas aí 17 delas estão no sul do estado do Amazonas, né? Uma está no noroeste de Rondônia e 34 no estado do Acre. Macedo, infelizmente ainda existem algumas pessoas que não compreendem a necessidade da delimitação das terras, do reconhecimento das terras indígenas, né? Infelizmente ainda existe o preconceito de achar que é muita terra para pouca gente. Como é que você justificaria a criação dessas terras indígenas? Qual é a importância dos povos indígenas para a nossa sociedade? Primeiro, os povos indígenas representam as nossas raízes, né? Sem os povos indígenas, nós não saberíamos viver dentro da floresta amazônica, né? Nós somos sociedades similares. Nós aprendemos a tomar açaí, que é um vinho silvestre, patoá, bacaba, buriti, com os índios da floresta, né? Nós aprendemos a caçar com eles, a pescar com eles, nós aprendemos a cuidar das agriculturas aqui no interior da floresta com os índios. Então, os índios para nós têm uma importância muito grande. Infelizmente, a sociedade envolvente ainda não se deu conta disso direito, né? Não se deu conta disso direito. Está melhorando, porque no passado eu que trabalhei muito aqui na cidade de Boca do Acre, por exemplo, que é uma cidade bem vizinha aqui do nosso estado, né? Aqui no estado do Amazonas, mas bem vizinha da gente aqui, inclusive é um porto da gente aqui no estado do Acre, né? Eu, quando trabalhava com os apurinãs ali, vi muitas mulheres, inclusive, né, que são muito mais sensíveis do que os homens em determinados casos, né, cuspir com nojo da gente por trabalhar com índio. Ano passado, na minha cidade, em Tarauacá, que era comum, né, eu cresci com os índios, né, vi muitos outros rapazes e moças crescer com os índios, né. Os índios são presentes ali muito antes de todos nós, né? Mas eu vi um rapaz que tinha 22 anos de idade, estudando faculdade de matemática, né?
e eu numa conversa com um casal farmacêutico da minha época, né, de infante, eles me perguntavam o que o governo do estado do Acre estava fazendo pelos índios. E o governo estava fazendo um trabalho bonito com os índios naquela época ali, e eu estava, inclusive, como consultor da FUNAI, à disposição do governo para ajudar na construção desse programa, que era um programa de mitigação e compensação, né, frente ao que representa o impacto causado pela BR-364 e a BR-317 em 12 terras indígenas, aqui no Acre, tanto na bacia do Juruá quanto aqui na bacia do Acre-Purus, né? E aquele rapaz, o Robério e a esposa dele, me perguntavam o que o governo estava fazendo pelos índios. E eu comecei a explicar o que o governo do estado, né, esse governo atual, estava fazendo pelos índios do Acre, né? A exemplo dos outros governos anteriores que não faziam absolutamente nada, inclusive até negavam a existência de índio aqui no estado, né? E aquele rapaz que estuda matemática não se deu conta de que matemática, né, é uma ciência que estuda todos os fatores, todos os cálculos, todas essas coisas, né, interessantes da vida. E ele estudando isso, né, vivendo desde criança com os índios, não conseguia aceitar que os índios fossem gente, né, tanto quanto ele. Então esse rapaz se aproximou de mim, e eu estou dizendo esse caso para ilustrar, sabe, que a existência do preconceito ainda hoje, certo? Esse rapaz se aproximou para me dizer, e eu me considero um oficial indigenista, né? Então esse rapaz se aproximou para me dizer que índio era vagabundo, que índio era preguiçoso, que índio era ladrão, sabe? E foi além, e quem trabalha com índio era safado. Então eu falei, rapaz, você está cometendo um crime, você não deve fazer isso, né? O crime de preconceito racial, né? E a primeira obrigação é te aconselhar, sabe, te orientar, mas não faça isso. Aqui você está na cidade dos índios, aqui os caxinauás, né, você pode encontrar em tudo que é lugar, né? E você ainda não se acostumou com isso. E eu fui agredido fisicamente por esse rapaz, né, que depois terminei levando ele à justiça e fazendo ele pagar o preço, né, e sustentando com salário mínimo e meio por mês uma entidade indígena daquele lugar. Então, a nossa sociedade precisa perceber que nós estamos hoje no dia 19 de abril, né, o dia do índio no Brasil, né. A Baby Consuelo já disse isso muito bem, que todo dia é dia de índio no Brasil. E eu acho que ela está certa, né? Hoje é mais uma oportunidade que o índio tem para aproveitar de maneira amistosa, amigável e diplomática, né, para conversar com a sociedade nacional sobre as suas terras, os seus direitos, né, sobre as agressões que sofre, sobre o preconceito arraigante que ainda existe contra ele, né, para trazer a sociedade para conhecer essas coisas, para educar a sociedade a conviver harmoniosamente com ele, enquanto índio, primeiro habitante do nosso país, né. Mas nós esperamos que esse preconceito consiga desaparecer daqui a pouco, né, se governos que sucederem aqui no nosso estado, né, o governo atual, né, continue o trabalho que vem sendo feito, né. A partir do primeiro mandato de Jorge Viana para cá, a gente tem observado que existe uma relação entre o governo do estado e as populações indígenas. Se essa relação ainda não está perfeita, como a gente espera que um dia aconteça, né, mas ela tem caminhado de uma maneira bastante sadia, sabe? Bastante sadia. Se os governos que sucederem o Jorge aqui no nosso estado, né, continuarem esse programa de boas relações com os índios, sabe? E um programa efetivo de trabalho concreto junto às populações indígenas, a nossa sociedade vai se educar, né, e o índio vai se sentir muito mais satisfeito, porque eu posso te garantir que o índio tem educação. E sabedoria. E sabedoria, muita sabedoria, sabe? Para nos oferecer, e tem nos oferecido, é só a gente reconhecer. E nós, não índios, ficamos aqui na tentativa de reaprender a viver com a terra, né? O que os índios fazem tão bem, e a gente precisa aprender a valorizar isso. Note você, Cleísa, que por mais que a gente tenha galgado saberes, né, nas escolas, na universidade, essa coisa do gênero, a gente, para ter certeza, para confirmar aquilo que aprendeu lá no banco da escola, a gente desce para a aldeia. A gente vai lá na comunidade indígena, a gente vai contactar o pajé, a gente vai falar com as pessoas lá dentro da aldeia, porque eles têm conhecimento.
Macedo, nós agradecemos muitíssimo a tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Nós esperamos que as pessoas que não entendem muito bem ainda o papel do índio na nossa sociedade comecem a pensar um pouco mais e a valorizar esses povos tão importantes para a nossa cultura. Muito obrigada pela sua participação. É o que nós esperamos também, e eu também quero agradecer a vocês o convite que me fizeram para poder dizer o que estou dizendo aqui, e de forma improvisada, né? E dizer o seguinte, que apesar das terras indígenas estarem demarcadas, regularizadas e registradas, né, só faltando algumas a ser concluídas, identificadas, somente 2 como a gente viu, né, elas ainda carecem muito, sabe, da nossa competência de entender de que elas não estão garantidas por estar demarcadas fisicamente. Elas só estarão garantidas se a educação funcionar direito lá dentro das terras indígenas, se a saúde funcionar direito nas terras indígenas, se a gente conseguir respeitar o ambiente dessas terras indígenas e de deixar de chamar os índios de vagabundos, de preguiçosos, sabe, de sanguessugas, porque não são isso. Eles representam hoje ainda 180 nações das 1.400 que existiam no passado, certo? E eles também são guardiões de 17% do território nacional e do ambiente do nosso território brasileiro. Sem isso, a gente está fadado ao insucesso. Com os índios, a gente pode avançar muito. E a sociedade vai ganhar dando as mãos. Isso. Mais uma vez, muito obrigada. E nós ficamos por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá.